Graças a Deus, meus irmãos, chegamos até aqui. Louvado seja Deus. Porque lá em casa, Jesus é essa chuva. Mas Jesus, ele é dono da chuva. Louvado seja Deus. Agradeço a Deus por esse convite. Agradeço a Deus por ter o nosso pastor Manuel, louvado seja Deus. Ele me fez esse convite há uma semana atrás. Então Deus tem misericórdia, né? Mas nós temos que fazer o querer de Deus e a vontade de Deus. Agradeço também aos obreiros desta casa. Agradeço ao nosso pastor Faustino, Deus possa abençoar em nome de Jesus. Agradeço às irmãs do Ciclo de Oração, agradeço à mocidade, agradeço aos irmãos e aos visitantes, louvado seja Deus. Vocês não podem tomar assento, irmão do Senhor. Que Deus assim possa abençoar poderosamente a vida dos irmãos, né? Louvado seja Deus. Esse tema é um tema muito rico, louvado seja Deus. Essa semana eu comi Bíblia, essa semana eu esmiucei na Bíblia, desde o começo do primeiro livro de Filipenses, né, no capítulo 1, fui lendo, fui comendo, meus irmãos. Pensa uma pessoa que lendo Bíblia. Minha esposa foi dormir, era meia-noite, eu estava comendo Bíblia, louvado seja Deus. Porque grande é a responsabilidade de você ministrar a palavra de Deus. E quando minhas pernas já estão tremendo, louvado seja Deus, porque é um temor no Senhor. Quando você subir nesse púlpito para ministrar a palavra de Deus e não acontecer nada, você já é um profissional da pregação. Mas quando você sobe em cima desse altar, louvado seja o nome do Senhor, sente as pernas doendo, sente a barriga querendo doer, é porque Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse tema é um tema muito forte, no capítulo 4 do versículo 13, onde a igreja, onde os irmãos escolheram esse tema, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vejo aqui nessa noite já a barreira caindo por terra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus aqui, irmãos amados, Filipenses, aqui fala que o apóstolo Paulo, ele não queria, louvado seja Deus, se considerar melhor do que os irmãos. Louvado seja Deus. Aqui fala que nem superior, né? Aqui fala que ele agora ele tem uma confiança em Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o apóstolo Paulo passou por diversas situações, prisões, doença. Sabemos que ele passou por diversos problemas. Louvado seja Deus. Mas aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está nessa campanha, louvado seja Deus, passando uma situação, bendito seja Deus, que talvez alguém fala que não tem mais jeito, mas você está na brecha. Louvado seja Deus, você está na prova, né? E eu creio que você vai cantar o hino da vitória. Bendito seja Deus. Diz assim que precisamos ter confiança em Jesus. Paulo passou por tantas lutas, vencendo as dificuldades, né? Enfrentando como um bom soldado de Cristo, né? Você é soldado de Jesus? Aleluia. Então te prepara que você vai passar por muitas lutas, mas Deus está contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui fala que por tantas lutas, e ele venceu diversas batalhas. Louvado seja Deus, que havia de ter enfrentado como um bom soldado experiente. Ou seja, o apóstolo Paulo aprendeu a sobreviver. Louvado seja Deus. Nós estamos no começo do ano. Você sobreviveu o ano de 2023. Deus foi contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui fala que o apóstolo Paulo, por tantas lutas, por tantas perseguições,
ele venceu. Louvado seja o nome de Jesus. E aprendeu a sobreviver. Paulo fala aos diáconos e aos presbíteros da igreja. E por que não também mais para frente ele fala de algumas mulheres que ajudou também na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a obra de Deus sem as mulheres não é nada. A obra de Deus sem a mocidade não é nada. A obra de Deus sem as crianças não é nada. A obra de Deus sem os obreiros, louvado seja Deus, não é nada. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus que Paulo, ele passou por todas essas provas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que começou a boa obra, ele vai, aleluia, te aperfeiçoar. Bendito seja Deus. No capítulo 1, no versículo de número 21, Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Sabemos que Paulo é ele era um grande perseguidor da igreja, né? Nos capítulos mais adiante vemos que ele perseguia a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, fala que para tudo tem um tempo determinado por Deus. Vai chegar o seu tempo também. Vai chegar o seu tempo onde você vai convidar a igreja, vai ter festa. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, e ele foi perseguido da igreja, zeloso pela lei, e hoje pela fé e a graça. Paulo ficou entre quase a morte, como eu falei para os irmãos. Foi preso, sofreu perda, mas Paulo tinha um alvo, que era Cristo. Esqueceu das coisas passadas. Paulo fala, como eu falei para os irmãos, das mulheres que ajudavam na obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus, né? Aleluia. Então, meus irmãos, eu não sei qual é que é a tua luta, a tua prova, mas eu sei uma coisa: que nós possamos tudo naquele que nos fortalece. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus tem uma chamada na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, aqui foi só para não passar para os irmãos, as lutas que Paulo passou, e para ele falar: olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não foi em vão. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez você passou uma luta que alguém falar: olha, não tem mais jeito. Talvez você passou uma luta no meio da tua família no ano passado, que alguém falou: olha, já era. Mas a última palavra vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No livro de Louvado seja Deus, no livro de Marcos, no capítulo 5, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor. No versículo 34 e 35 diz assim o texto. O texto fala de Jairo, louvado seja Deus. No versículo 34 diz assim: Jesus, ele tinha acabado de operar um grande milagre, louvado seja Deus. Aquela mulher que havia sofrido 12 anos daquele fluxo de sangue, aleluia, Jesus agora pega e dá vitória para ele. E ele agora está indo, Jairo, numa situação difícil, onde a sua filha de 12 anos estava quase à morte. E ele agora foi falar com Jesus. Como é bom, meus irmãos, naquela dificuldade, naquele problema, naquela hora difícil, eu e você entrar no nosso quarto e falar com Jesus. Independente da situação, ele tem a resposta certa. Diz a palavra de Deus que Jesus tinha acabado de operar um grande milagre na mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, e já estava cheio de fé. Aleluia. Ele estava com uma situação difícil, bendito, mas ele tinha fé que alguma coisa iria acontecer. E nesta noite não é diferente. Louvado seja Deus. Deus, ele conhece a tua vida. Deus, ele conhece
Se você está aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, é porque você precisa, você é carente da misericórdia de Deus, você precisa de uma vitória da parte de Deus, porque se nós fossemos ficar em casa nesse dia chuvoso, louvado seja Deus, lá em casa mesmo, graças a Deus, meus irmãos, Deus tem bradado, eu estou na bênção, então eu poderia estar em casa à vontade, eu poderia estar em casa até mesmo na frente de uma televisão, assistindo à vontade, não, louvado seja Deus, não, louvado seja Deus, eu larguei tudo, porque eu sei que Deus tem uma vitória para mim nessa noite. Louvado para minha esposa, nós enfrentamos tantas águas de lá para cá, aquelas poças de água, e Jesus toma a direção. A minha esposa, olha essa porta, eu vou só desviando, ela vai e consegui chegar aqui, porque eu sei que aqui eu vou levar a minha vitória. Louvado seja Deus. Deus, Ele quebrou o meu, Ele quebrou o seu impedimento nessa noite. Bendito seja Deus. Deus, Ele viu o seu sacrifício no momento que você começou a se arrumar para vir para a igreja, no momento que você começou a se arrumar, Deus já estava, aleluia, vendo e estava já decretando uma vitória para você nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, aleluia, que Jesus estava indo em direção, aleluia, à casa de Jairo, né? Mas no meio do caminho veio a notícia negativa. Bendito seja, Jairo estava com uma fé tão grande que o milagre ia acontecer, né? Mas sempre vem uma notícia negativa, sempre vem uma palavra negativa na minha e na tua vida, que você não vai conseguir essa faculdade, mocidade, você não vai conseguir esses estudos, você não vai passar. Sempre tem uma palavra para deixar nós lá embaixo, sempre tem uma palavra negativa para nos deixar, bendito seja o nome de Jesus, até mesmo triste, mas a palavra de Deus fala que Ele levanta aquele que se encontra caído. Louvado seja Deus. E já estava cheio de fé, mas veio alguns da sinagoga dizendo, lá no Marcos 34, 35, diz assim, louvado seja Deus. E alguns, e Jesus ele estava falando, e falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Enfadar significa, para que aborrecer o mestre? Sua filha já está morta, não tem mais jeito, louvado, para que incomodar o mestre? A sua filha já morreu, louvado seja Deus. Olha, irmãos, às vezes nós recebemos tanta palavra negativa, olha só a situação de Jairo, bendito seja Deus, para que enfadar o mestre, para que irritar o mestre, mas Jesus só escutando, aleluia. Às vezes vem palavra negativa, meus irmãos, para nos tirar do foco, para nos tirar da direção. Às vezes a vitória está bem pertinha, mas alguém chega e fala, olha, você não vai conseguir, aleluia, mas a última palavra vem de Deus, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra, e disseram, a tua filha está morta, para quem enfada mais o mestre? Louvado seja Deus. E Jesus, tendo ouvido esta palavra, aleluia, disse ao principal da sinagoga, disse a Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Tem hora que na minha e na tua vida Jesus fala para nós, não temas, crê somente. Aleluia. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei qual é que é a sua situação, o seu problema, mas a palavra que Deus mandou falar nessa hora é essa, não temas, aleluia, crê somente. Vocês estão em campanha, aleluia, e quando você está em campanha, sempre tem o levante. Quando nós entramos em campanha, sempre tem alguém, sempre tem alguma coisa, uma situação que quer nos tirar do foco, mas Jesus fala para mim e para você, não temas, crê somente. Louvado
Aleluia. E aí foi Jesus. Aleluia. E o milagre aconteceu. E o milagre vai acontecer na tua vida. Começo de ano, começo de campanha, louvado seja Deus. É porque tem alguém na brecha. É porque alguém está pedindo uma libertação. É porque alguém está pedindo para que o Senhor possa entrar na tua casa. Alguém está pedindo para que o Senhor possa preparar o casamento. Alguém está pedindo para que o Senhor possa preparar, louvado seja Deus, uma bênção. Alguém está pedindo, Senhor, abre uma porta para mim, Senhor. Aleluia. Campanha é isso. Campanha é onde nós entramos e pedimos para que o Senhor, olha o meu filho. Olha o meu filho que está lá nas drogas essa hora. Senhor, olha o meu esposo que está lá essa hora no barzinho tomando todos. Senhor, olha a minha filha. Senhor, olha, Senhor, é tanto pedido quando nós entramos na campanha, mas uma coisa eu sei. Aleluia. A igreja vai levantar a bandeira da vitória. Louvado seja Deus. Porque é um sacrifício. Diz a palavra de Deus assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 2, no versículo de número 9, diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para os que amam. Amém, irmão? Vai ter vitória. Te prepara que Deus vai mudar a situação. Te prepara que você vai fazer um culto de ação de graça. Aleluia. Eu não sei quantos currículos que você mandou. Aleluia. Mas Ele é poderoso. Talvez o negócio pode estar que nem essa parede. Não tem porta, não tem jeito. Jesus vai e abre a porta na parede. Louvado seja Deus. Porque a última palavra é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu creio que a porta vai ser aberta. E eu creio que dentro da minha casa vai ter libertação. Eu creio que o meu filho vai ser uma bênção. Eu creio que a minha filha vai ser uma bênção. Eu creio que lá no meu trabalho, aleluia, aquela perseguição do meu encarregado, da minha chefe, Deus vai mudar a situação. Aleluia, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receba a vitória da parte de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Lá no livro de Lucas, meus irmãos, no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 22, diz a palavra de Deus que Jesus acalma a tempestade. Louvado seja Deus. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhe: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, Jesus agora dorme. Aleluia. Jesus agora dormiu, mas ele estava no barco. Diz a palavra de Deus, né? E sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e enchia-se de água o barco, estando em perigo. E chegaram-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. E Jesus, levantando, repreendeu o vento e a fúria. Aleluia. Jesus está repreendendo nessa noite, meu. Jesus está repreendendo essa fúria, essa luta, essa prova. Louvado seja Deus. Diz a palavra de Deus que ele agora repreende aquela fúria. Aleluia. Das águas, e cessaram, e fez bonança. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, tremendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este
que até o vento e as águas manda e lhe obedece. Está tudo no controle de Deus. A minha e a tua vida está no controle de Deus. Vai ser na hora de Deus. Vai ser no momento de Deus. Porque diz a palavra de Deus. Porque Ele acalmou aquele vento. Aleluia. Né? E vento, não sei se os irmãos já pregaram um barco. Eu fui para Guarujá uma vez e eu nunca andei de barco. E eu estava em Guarujá e eu fui fazer uma entrega lá. Aí eu falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou levar um peixe para casa. Eu não vou subir para São Paulo sem levar um peixe. E aí eu estava em Guarujá. E para comprar o peixe, pastor, tinha que atravessar para Santos. E ali, não sei se os irmãos já foram lá em Guarujá, tem uns barcos ali, você paga a sua passagem e você entra naquele barco. E eu, cheio de coragem, nunca andei de barco, aí eu paguei, irmãos, e entrei naquele barquinho de motor. E nós atravessamos para ir para o outro lado. Mas só que no meio do caminho, como aquele barco era pequenininho, veio uma onda. Louvado seja Deus. O barco, Jesus tem misericórdia. E o barco cortou aquela água. Louvado seja Deus, eu já fiquei com medo ali, porque eu nunca tinha entrado no barco. Mas aqui fala que Jesus, ele acalmou aquele mar. Louvado seja Deus. E eu fui, meus irmãos. Fui lá do outro lado, tinha uma feirinha lá. E eu comprei aquele peixe. E agora eu tinha que voltar no mesmo barco. Falei, Jesus me ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. E aí eu paguei, entrei de volta e atravessei para o outro lado. E ali, não sei se os irmãos já foram ali, em Guarujá, ali parece que é um canal. E quando é um canal, a água se ajunta ali e vem aquela onda. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu não vi a hora de chegar do outro lado. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos? Que Jesus, ele está no meu barco. Que Jesus está no teu barco. Que Jesus está na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela situação, naquele problema, louvado seja Deus. Deus, ele vai te dar vitória. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus, ele vai te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Creia nessa palavra. Você está nesta campanha. E campanha é isso. A gente entramos, louvado seja Deus, e te espere. Espere a surpresa de Deus. Às vezes nós fazemos uma campanha e nós esquecemos. Louvado seja Deus. E Deus está nos abençoando, nós esquecemos. Aleluia. Mas Deus, ele vai fazer você lembrar dessa campanha. Aleluia. Começo de ano. Não sei o que você está pedindo para Deus, mas uma coisa eu tenho certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, ele não despede ninguém com as mãos vazias. Se você entende esta campanha, louvado seja Deus, creia que você vai subir neste santo altar e vai contar a bênção. Você vai pedir a oportunidade, pastor, me dá uma oportunidade, porque eu consegui a minha bênção, eu consegui a minha vitória. Louvado seja Deus. Com a permissão do nosso pastor, vamos ficar em pé, meus irmãos. Vamos fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que estão enfermos, venham para frente, né? Louvado seja o nome do Senhor. O pastor vai ungir os irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque é campanha. Eu sei qual é que é a tua enfermidade, mas uma coisa eu sei, ele é médico, ele é juiz, não sei qual é que é a causa que você tem na justiça. Às vezes está com problema lá, meu Deus, a minha aposentadoria que não sai, meu Deus, essa empresa que eu coloquei na justiça, a minha bênção não vem. Tenha fé, você está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, algum parente que está em casa, está doente, está em cima de uma cama, alguém fala, não tem mais jeito. Olha, a última palavra é de Deus. Nós vamos fazer a oração
Amém. Louvado seja Deus. Vamos apresentar essa jovem que saiu para ir para o hospital, mas eu creio que Jesus já está no barco. Jesus já está com ela. Jesus ele é poderoso. Vamos fazer esta oração. E você que, olha, esse ano eu estou desempregado, eu estou parado em casa. Meu Deus, eu mandei tanto currículo, ninguém me chama. Olha, tenha fé que Deus vai abrir a porta. Você que está com um esposo, um vício da bebida, um filho que está no vício das drogas, pastor. Um filho que está na maconha. Meu Deus, Deus ele é poderoso para libertar. Vamos fazer esta oração em nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui está esse pedido de oração. Eu vou orar por ele, mas o irmão também vai apresentar esse pedido. Amém? Vamos fazer a oração da fé. Quanto pode dizer amém? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus querido, aqui está, Senhor, a tua igreja, aqui está, Senhor, os irmãos, meu Pai querido, que está, meu Senhor, nesta campanha da fé, campanha, meu Deus, onde tem o título, que tudo eu posso naquele que me fortalece, meu Deus. O Senhor conhece, meu Deus querido, a necessidade do teu filho, da tua filha, Senhor. O Senhor conhece, meu Deus querido, louvado seja o nome do Senhor a causa. Nós sabemos, Deus, que nós estamos orando aqui com fé, Senhor. Esse pedido de oração, meu Deus, a tua palavra fala, Senhor, que o Senhor levanta aqueles que se encontram caídos, que o Senhor levanta aqueles que se encontram desanimados, aqueles que se encontram tristes, aqueles que se encontram, Senhor, até mesmo em cima de uma cama. O Senhor é poderoso para fazer um grande milagre. Quero um laço, meu Deus, repreenda o espírito da morte. Jesus querido, não deixa morrer, não vai morrer não. Meu Deus, a hora é grande, que o Senhor possa, Senhor, aleluia, trabalhar nessa causa, nesse negócio possível, nessa situação. Visita a área sentimental da vida dos casais, meu Deus querido. Quantos casais passando por dificuldade, meu Deus, quebra esse laço, quebra essa barreira, Senhor, porque o Senhor é poderoso. Meu Deus, venha dando a vitória para a tua filha, para o teu filho. Abençoa cada um nessa noite, Senhor, porque o Senhor é poderoso. E eu creio, meu Deus querido, nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos, Senhor, na prosperidade, nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para suprir a necessidade. Deus, olha, Senhor, aquela dívida, meu Pai querido, olha, Senhor, aquela causa, visita nessa noite aquela aleluia partilheira que não tem alimento. Meu Deus, tem misericórdia. O Senhor é poderoso para preparar. Prepara, Senhor, prepara a vitória. Prepara, Senhor, a bênção, meu Deus querido, no meio da mocidade, no meio dos obreiros, no meio das irmãs, no meio das crianças. Vai curando, vai atirando essa tristeza, que nós possamos sair daqui nessa noite, meu Deus, dizendo que só o Senhor é Deus. O Senhor conhece a minha casa, visita a minha casa, minhas filhas, o meu filho, Senhor. Venha dar a vitória, venha trabalhar, Senhor amado, porque o Senhor é Deus. E nós cremos, Senhor, nós cremos que nós vamos fazer um culto na nossa casa, um culto de ação de graça. Nós vamos contar a bênção, porque o Senhor é poderoso para fazer uma grande obra. E nós cremos na vitória. Quanto pode dizer? Glória a Deus, está confirmado no céu. Deus possa abençoar. Obrigado, pastor. Obrigado.